Oi pessoal, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula hoje. Deixa eu só botar uma tela maior aqui para vocês. Pronto. Bem, gente, vamos iniciar a nossa aula hoje. Eu estive passando para vocês aí alguns vídeos sobre fenômenos elétricos, né? Aí nós vamos mostrar aqui uns conceitos sobre os fenômenos elétricos, alguns conceitos sobre os fenômenos elétricos e também vamos explicar um pouco como acontece a eletricidade, o surgimento e tudo mais, certo? Como assim? Veja bem aqui. Eletricidade. Eletricidade vem do nome chamado eléctron, certo? Electro surgiu aí a eletricidade. A eletricidade é a área da física. Veja que nós estamos entrando aqui na área de física, certo? Responsável pelo estudo dos fenômenos associados às cargas elétricas. O termo eletricidade originou-se da palavra elétrico, como eu disse para vocês, né? Que ela é derivada do gênero âmbar. Âmbar é uma pedra, uma pedrazinha que tem é um fóssil, na verdade, né? Um esqueleto de um inseto, por exemplo, né? Que gerou-se ao encostar e entrar em contato com outro elemento, ele gerou eletricidade, né? Este âmbar, por sua vez, é uma resina fóssil que, quando atritada de algum tecido, pode passar ou atrair objetos pequenos. Como assim? Se você pegar esse fóssilzinho e atritar, esfregar no tecido, né, vai gerar eletricidade. Esse aqui é o âmbar. Certo? Esse aqui é o âmbar. Aí vamos ver um pouco do contexto histórico da eletricidade e vamos ver também os fenômenos elétricos que já são observados desde a antiguidade, que é o exemplo do âmbar, dos raios, né, das cargas elétricas, essas coisas, né, que foi esse cara chamado Tales de Mileto, que foi o primeiro a estudar a eletricidade, certo? Ele pegou um pedaço de âmbar, que é essa resina fóssil, e quando friccionada em pelos de animais, ela adquiriu uma propriedade de atrair o corpo dos animais. Quer dizer, ele pegava essa pedra e quando passava em cima do pelo do animal, ele atraiu o pelo do animal para ela, né? Então aí começou a surgir um pouco a chamada eletricidade. Vamos ver aqui. Você conhece outros exemplos do mesmo fenômeno que Tales de Mileto observou no âmbar? Exemplo. Qual a experimentação para o efeito do âmbar? A eletricidade é tão abstrata quanto a estrutura da matéria. Certo? Toda a matéria é constituída por átomos e estes, por sua vez, são constituídos por minúsculas partículas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Né? Um átomo, ele é formado... Deixa eu colocar aqui um pincelzinho aqui. Deixa aqui. Um átomo, certo? O átomo, ele é formado... Todo átomo ele tem os prótons, os núcleos, que os núcleos não possuem carga, os prótons possuem cargas elétricas positivas, que ficam no núcleo do átomo. Certo? E por fora do núcleo, na chamada eletrosfera, encontram-se os elétrons, que são cargas elétricas negativas. Tudo bem? Eu quero que vocês copiem esses exemplos aqui. Ó. Isso que eu vou marcar, eu quero que vocês copiem. Isso aqui. Certo? Assim, todo objeto, que é matéria, que possui cargas elétricas e em determinadas situações ficam eletrizados. Com excesso ou com falta de elétrons. Né? Aqueles que têm cargas elétricas positivas vão ficar eletrizados com cargas elétricas positivas, que é com excesso, com a falta de
cargas elétricas, nêutrons, de elétrons. E aqueles que têm cargas elétricas negativas vão ficar eletrizadas negativamente, vão ficar em excesso de cargas elétricas, certo? E aquelas que têm mais nêutrons, elas vão ficar neutras, como o próprio nome está dizendo. Aqui, o processo de eletrização. Como é que acontece o processo de eletrização? O processo de eletrização acontece da seguinte maneira. Um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, dado aqui. Quando pegarmos um pedaço de vidro, que ele vai estar totalmente neutro, ele não tem carga elétrica nenhuma, e pegar uma lã também que não tem carga elétrica, está neutra, e começarmos a esfregar uma na outra, certo? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Peguei aqui um celular, um parte de pano, começar a esfregar pano nesse vidro, o que vai acontecer? Junto com os nêutrons vai ter cargas positivas, porque eles estão no núcleo do elétron, né? Então, essa carga ele vai passar para aquele outro objeto, que são os elétrons, né? E quando a gente parar, terminar de esfregar esse pano do outro, o que vai acontecer? Um vai ficar carregado eletricamente positivo, o outro vai ficar carregado eletricamente negativo. Quer dizer, um vai ficar com excesso e o outro vai ficar com falta. Vamos ver aqui. É possível eletrizar um corpo. Para isso é necessário fazer com que o número de elétrons se torne diferente no número de prótons. Se o número de elétrons for maior do que o número de prótons, o corpo estará eletrizado negativamente. Quer dizer, se o número de elétrons, vamos dizer aqui, ó, fazer aqui um desenho aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu pegar aqui a caneta. Certo? Opa. Esse tracinho aí não tem nada a ver não. Foi aqui que ficou. Tá aqui. Está aqui o sinalzinho de mais. Outra coisa, os prótons eles são representados pelo sinal de mais, ok? Pronto. Esse corpo aqui está eletrizado positivamente, somente com cargas elétricas positivas, né? E eu vou acrescentar nele, eu vou colocar de verde, eu vou acrescentar nele os elétrons. Os elétrons nós representamos pelo sinal de menos, tá ok? Aí vejam bem aqui, ó. Nesse corpo que eu acabei de fazer, ele tem 4 prótons e 3 elétrons. Então significa que a carga dele está eletrizada positivamente. Por quê? Porque ele tem mais prótons do que elétrons. Se ele estivesse com mais elétrons do que prótons, ele estaria eletrizado negativamente, com mais elétrons do que prótons. Compreenderam aí? Entenderam? Aí vamos ver aqui. Se o número de elétrons for maior que o número de prótons, o corpo estará eletrizado negativamente. Como eu falei, né? Se o número de elétrons for menor que o número de prótons, ele estará eletrizado positivamente. A eletrização ocorre de 3 modos. Quando nós falamos em eletrização, essa eletrização ela vai acontecer de 3 maneiras. Como essas 3 maneiras? Ela vai acontecer por atrito, que eu vou falar sobre ela, certo? Eu vou colocar aqui o marca-texto. Ela vai acontecer por atrito, por contato ou por indução, certo? Ela acontece por atrito, por contato ou por indução. Vamos falar de cada um deles, tá bom? Através do atrito, podemos transferir uma grande quantidade de cargas elétricas de um objeto para o outro. A ação mecânica provoca uma transferência de elétrons entre os objetos. Aqueles cujos elétrons estão mais fracamente ligados ao núcleo cederá elétrons a outro que ficará negativamente carregado. O exemplo, esse exemplo aqui, que eu falei anteriormente para vocês. Se eu pegar um vidro e um pedaço de lã e esfregar,
eu vou estar transmitindo eletricidade de um para o outro. Então isso aí é uma eletrização por atrito. Um pequeno testezinho para vocês fazerem em casa. Um pequeno testezinho para vocês fazerem em casa. Façam aí, ó. Quando eu terminar aqui, esse pequeno videozinho aqui, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem esse teste, tá bom? Vocês vão pegar o papel, um pedaço de papel e vão cortar em pedacinhos. Cortar em pedacinhos. Aí vocês vão pegar um pedaço de vidro ou um canudo de refrigerante e vão esfregar ele com um pano, um pedaço de pano. Vão esfregar por volta de uns 2 a 3 minutos, certo? Quando você terminar de esfregar esse canudinho, aí você vai encostar ele nos pedaços de papéis lá que eu pedi. Você vai ver que o canudinho vai atrair o pedaço de papel para ele, certo? Se você não tiver o canudo nem o vidro, você pode pegar também uma caneta, aquela caneta, e esfregar a caneta também, tá certo? Eu quero que vocês façam isso daí. E façam um pequeno videozinho gravando, fazendo esse teste e mandar para mim, tá bom? Daqui a pouco vocês vão fazer isso. Continuando aqui, com o atrito, o vidro cede elétrons para a lã, né? O vidro fica com excesso de prótons, se carregado positivamente, e a lã fica com excesso de elétrons, se carregado negativamente. O que acontece? Vai acontecer com vocês também. Quando vocês fizerem o teste aí, uma canetazinha, por exemplo, que esfregar, que você for atrair, o que vai acontecer? O vidro, a caneta, ele vai ficar com excesso de prótons, vai ficar carregado eletricamente positivo. E os elétrons que estavam na caneta foi para o pano, certo? Aí quando você encosta nos pedacinhos de papel que eu pedi para você cortar, lá ele vai ter carga elétrica negativa e positiva, certo? Aí os prótons que estão na caneta vão puxar os elétrons que estão na caneta, no papel. Aí por isso que o papel vai de encontro à caneta, tá certo? Eu quero que vocês façam isso aí. Só lembrando, não esqueça de dar um like aí no nosso canal, né? E curtir também, certo? Mas faça esses experimentos aí agora, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês, um tempinho de 10 minutos para vocês fazerem esse experimento, tá joia?